Muito bem-vindos, meus queridos alunos do YouTube e principalmente sejam muito bem-vindos nossos queridos amigos do Mundo Real que estão aqui na minha salinha do Espaço K. Hoje foi um shiur surpresa de última hora, então quem está aqui era para estar aqui. Lechaim, Lechaim. Hoje é uma data muito especial, como eu vou explicar para vocês. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihyo bidvaroi. Quando a gente tem um tema acontecendo no mundo, principalmente próximo de nós, a gente tem duas formas de olhar. Ou que é por acaso, ou você olha o que tem por trás. Isso é Kabbalah. Kabbalah quer dizer o que tem por trás da vida. Qual é a alma do negócio? Qual é a alma do acontecimento? Qual é a nossa alma? Se a gente olhar mais para a alma e menos para o corpo, a gente vai entender um pouco melhor da vida. Então hoje eu queria falar sobre a Kabbalah da Previdência. Está todo mundo falando dessa reforma da Previdência, e isso não é de hoje. Os últimos anos, você vê todos os presidentes, parlamentares, ministros, todo mundo. Por que o Brasil não vai? Essa grande discussão. Vai autorizar a reforma da Previdência? Não vai autorizar. Hoje, como sempre, não entrarei na parte política, porque não é o meu papel. Acho que cada um tem o direito de ter a sua opinião na política e na economia, assim como em qualquer outra área. Inclusive acho que é muito positivo que tenha discussão, bastante discussão, porque quando todo mundo concorda com tudo, pode saber que o país está mal, certo? Está virando uma ditadura. Então Baruch Hashem tem muitas opiniões, mas o que eu queria ver hoje é ajudar vocês e a mim mesmo a pensar: será que existe uma espiritualidade por trás disso que está acontecendo no mundo, que está levando a essa discussão, que na minha opinião é algo muito bom? E a gente vai linkar isso com a festa de Pesach, que é a festa que começa nessa sexta-noite, uma das festas mais importantes, se não a mais importante do judaísmo, na qual comemoramos o nosso nascimento como povo. É a festa da liberdade, que foi justamente a libertação dos escravos, que nosso povo era escravo no Egito, e nós comemoramos essa festa da liberdade. E linkaremos também com a data de hoje, 11 de Nissan, que é o dia do aniversário do Rebbe de Lubavitch. E eu queria começar contando uma história, duas histórias na verdade, que eu vi no vídeo, está disponível para quem conseguir encontrar também, no YouTube, no Facebook. Muito, muito interessante, duas histórias, porque como hoje é o aniversário do nascimento do Rebbe, hoje seriam 117 anos do Rebbe. Muita gente viajava nessa data para Nova York para parabenizá-lo. E aconteceram dois episódios interessantes. Eu queria contar o primeiro. Desculpa. Uma pessoa que chegou para o Rebbe e falou: Rebbe, parabéns pelo teu aniversário. Já era 80 e poucos anos. E o Rebbe explicou para ele o seguinte: tem muita gente que pensa: já estou fazendo 60 anos, olha como está atual esse tema, 70 anos, já fiz bastante coisa na minha vida, já construí uma família, já fiz uma empresa, já fiz bastante realizações, agora já posso me aposentar, posso descansar um pouco. E o Rebbe fala: de jeito nenhum. E aí vem uma das frases mais brilhantes do Rebbe que eu queria abordar hoje com vocês. Que o Rebbe falou o seguinte: a alma não fica mais velha, apenas mais vibrante. O corpo fica mais velho. A alma é o contrário. Vocês assistiram aquele filme lá, O Curioso Caso do Benjamin, como chamava? Button. Que contava uma pessoa que fazia o percurso contrário. Lembra que ele nascia velhinho e ia ficando jovem. É interessante a análise. Eu quero analisar isso um pouco com vocês. Você só vai entender o problema da previdência material se você entender e se perguntar, não sei se aqui alguém já se perguntou, por que Hashem, quem precisar pode ir, não tem problema, Hashem, na hora que ele criou o mundo, já pensaram nisso? Ele poderia ter criado que o ser humano tem a mesma idade a vida inteira. Isso é uma boa pergunta. E o judaísmo sempre quer boas perguntas. Você nunca vai entender uma consequência se você não entendeu a causa. Óbvio que a ciência nunca vai explicar o porquê de certas coisas, porque muitas vezes a ciência explica o quê. Esse é o papel da ciência. A ciência não explica porquê. Quando começam alguns cientistas a quererem se meter nos porquês, você pode ver que dá confusão. Filosofia faz filosofia, ciência faz ciência. Não dá para querer misturar as coisas. A ciência explica muito bem o quê? Como funciona o universo. Tem força da gravidade, outras forças, lei da relatividade. Very good. Mas quando você quer saber os porquês, você tem que ir para um domínio espiritual. Isso é a Kabbalah, que é a alma do judaísmo. Então hoje eu quero entender com vocês por que será que Deus fez o mundo dessa maneira,
que a gente nasce bebezinho. Eu vejo muita gente que não tem paciência para beber. Normalmente, a maioria das pessoas acham bebês fofinhos. Mas tem umas pessoas um pouco mais, digamos assim, como a gente pode chamar isso? Grosseiras, que eles não conseguem ver graça no bebê. Esse cara não entende nada, sério, deixa crescer, a gente começa a conversar. Então tem gente que fala, será que a Hashem errou? A Hashem errou de fazer bebês? Podia já criar pessoas com 20 anos. E o outro lado também é verdade. Por que a Hashem criou a pessoa de tal maneira que ele vai ficando mais velho, vai perdendo as forças, vai ficando cansado, a vida vai ficando às vezes um pouco monótona. Então o que eu estou querendo dizer? Que talvez a grande questão, antes de entrar na parte econômica do país, é um grande questionamento, daqui a pouco eu vou contar a segunda história do Rebbe, não me esqueci, mas um grande questionamento que é, na prática, será que o mundo está sabendo o que fazer com esse avanço da medicina e esse avanço da ciência, que está fazendo, Baruch Hashem, graças a Deus, as pessoas viverem cada vez mais, e por outro lado está criando um outro grande problema. E eu não estou nem falando da parte econômica ainda. Eu estou falando da parte psicológica. A gente não sabe quantos idosos, quantos velhinhos, carinhosamente falando, na terceira idade, e hoje já podemos dizer até na quarta idade ou na quinta idade, como a Torá já previu que aconteceria, uma vivência cada vez maior, o prolongar dos dias. E essas pessoas nem sempre estão tão besimche com a vida, não estão tão felizes. Infelizmente, às vezes a gente tem que ouvir de algumas pessoas, Hashem já podia me levar. E às vezes o cara nem fala por mal, sabe? Ele fala, já fiz bastante, agora só tenho artrite, tenho não sei o que lá. Qual é o objetivo? Será? Não, falando abertamente, eu sei que tem muita gente que está me ouvindo, como estou vendo aqui nos comentários, e sabem exatamente do que eu estou falando. Então, sempre a gente tem que ter a coragem de perguntar. Se a minha resposta vai ser boa, não sei, mas o judaísmo sempre começa com uma boa pergunta. Então a gente tem que perguntar, por que Hashem fez o mundo dessa maneira? E será que nós temos a solução para esse problema, digamos assim, de uma vida muito, muito mais longa e prolongada? Guarda, please, não pode usar? Lechaim, lechaim. Para entender isso, vamos agora focar na segunda história do Rebbe. A segunda história do Rebbe, muito interessante, porque eu vi justo esse vídeo essa semana. Benjamin Netanyahu, Prime Minister, certo? Primeiro-ministro de Israel, independente se você gosta dele ou não. Ele é o presidente, ele é o primeiro-ministro de Israel há muitos e muitos anos, já alguns mandatos. Antes dele virar o primeiro-ministro de Israel, ele era um grande discípulo do Rebbe, apesar de não ser ortodoxo, ele não é muito religioso. Mas ele foi no Rebbe, algumas vezes, teve altas conversas com o Rebbe, inclusive sobre estratégias de governo, estratégias de exército, não vou entrar agora nesses detalhes, mas você viu esse vídeo que eu nunca tinha visto antes, que ele era o representante na época da ONU, de Israel na ONU, e o Rebbe virou para ele e falou, parabéns pelo teu novo cargo, e o Benjamin Netanyahu falou, ele é muito cordial sempre, ele falou, gostaria de parabenizar o Rebbe e de agradecer o Rebbe por tudo que ele fez para o povo judeu. Ele estava super sério, formal. O Rebbe já tinha seus 80, 90 anos. O Rebbe riu e falou para ele, mas eu só estou começando. O Rebbe virou para ele, isso aqui era nos anos 90, 80, 90, e o Rebbe falou para ele, mas eu só estou começando, ele levou um fora, assim, você vê na cara, porque ele estava falando para o Rebbe, thank you very much por tudo que você já fez. E o Rebbe falou, você está me chamando de velho? E o Rebbe falou, e você, que era muito mais jovem, também só está começando. Você tem muito ainda pela frente. E ele nem sonhava, provavelmente, que ele ia acabar tendo um cargo assim tão importante. Por que eu estou contando essa história? Porque o Rebbe não falou isso... Não, quem está me perguntando se tem que se converter para o judaísmo para ser meu aluno, não precisa. Baruch Hashem, eu respeito todas as religiões, aqui é um espaço aberto, eu acredito que o conhecimento judaico ele é universal, ele realmente pode ajudar todos os seres humanos. Eu vi gente falando aqui também sobre, infelizmente, esses incêndios que tiveram na França, então meus sentimentos estão com todos aqueles também que estão sofrendo e que nosso mundo possa não conhecer mais nenhum tipo de acidente ou incidente como esse.
Lechaim, só alegria para todo mundo. Dá o lechaim de vocês. Estou fazendo lechaim sozinho, não pode? Depois vocês pegam. Pessoal, shalom, shalom, galera. Muito bem-vindo. Então, hoje eu quero analisar esse assunto. Eu quero analisar esse assunto porque me impressionou muito. Porque isso que o Rebbe falou não foi só um ditado. Não foi apenas um slogan. Assim ele viveu. Você via que a vida do Rebbe foi assim, que quanto mais velho ele ia ficando, mais campanhas ele ia lançando, mais discursos ele ia fazendo, mais liderança ele ia guiando o nosso povo e podemos dizer toda a humanidade. Da onde vem essa energia? Será que isso é para poucos? Será que isso é para alguns iluminados tzadikim? Ou será que o Rebbe estava dando o exemplo que talvez a mudança está aqui? Claro que em alguns aspectos o corpo fica mais fraco, não somos bobos. Claro que em alguns aspectos as células envelhecem, por enquanto, porque hoje em dia já tem médicos dizendo que vai ter um conceito novo de rejuvenescimento das células. E mesmo o envelhecimento talvez ele vai poder ser evitado, não quero entrar tanto nisso agora. Mas mesmo na situação no qual o nosso mundo já se encontra agora, será que se a gente não faz um switch, uma mudança em algo que está acontecendo, na minha opinião, muito grave no mundo, que é uma idolatria pela juventude, no qual todo mundo de todas as idades acham que a idade boa, onde a vida acontece, é, sei lá, dos 18 aos 30 anos. E o outro vai falar dos 15 aos 40 anos, não vou entrar. Na adolescência. E hoje tem muitos psicólogos e estudiosos fazendo estudos que tem pessoas permanecendo na adolescência a vida toda. Porque já que eu preciso ficar parecendo um adolescente, e hoje tem plásticas e outras maneiras da pessoa parecer jovem. Eu não estou nem entrando agora a favor ou contra essas plásticas, ou botox, ou outros tipos de intervenções. Eu estou entrando na parte psicológica. Será que não existe uma curtição a cada idade? Será que não existe um aprendizado e uma maneira da pessoa literalmente se divertir, se alegrar e se empolgar naquela idade na qual ela se encontra? Ou ela precisa ficar parecendo, como a gente vê em alguns casos, uma senhora que parece que tem 15 anos, certo? Ou um senhor que parece que tem 18? Que em muitos aspectos é isso que o mundo está virando. Lechaim, vamos pensar um pouco sobre isso. E como eu falei, hoje não vai ser uma aula muito comprida, mas vai ser uma aula muito focada. Eu acho que a festa de Pesach vai ajudar a gente a entender isso um pouco. Nessa festa, como eu falei antes, Paloma, nós comemoramos a liberdade do povo judeu. Não apenas a liberdade do povo judeu, eu acho que é um símbolo, né? Todo mundo que assistiu os filmes que falam sobre a saída do Egito, as novelas da Record e assim por diante. Todo mundo se emociona com essa história, porque talvez foi a primeira grande história de um grande povo que era escravizado e saiu em liberdade. Então isso, eu diria que a festa de Pesach, ela é um símbolo da liberdade para toda a humanidade. E hoje se pergunta muito, o que é liberdade? Porque se por um lado, daqui a pouco eu já vou voltar para a questão da idade e da previdência. Mas o que é liberdade? Se por um lado a nossa geração atingiu uma liberdade jamais antes alcançada, em alguns aspectos, como por exemplo, temos liberdade de expressão, mais do que sempre teve na história da humanidade, com os grandes imperadores que tinham no mundo. Nós temos uma liberdade religiosa, e ninguém melhor que o nosso povo para falar sobre isso. Só respirar fundo que eu tô falando muito. Galera, uma coisa que eu aprendi com meu professor de meditação. Vamos respirar mais. Vou dar umas aulinhas de meditação aqui para vocês também. Jaime, respira. Agora sim. Então, como eu vinha falando, a gente tem liberdade religiosa. O nosso povo, o povo judeu, por praticamente 3.000 anos, não experimentou liberdade religiosa. A gente sabe muito bem disso. Até em Israel era difícil a gente ter liberdade religiosa. Muito mais fora de Israel, perseguições, impérios, que proibiam qualquer um que queria se comportar diferente. E hoje, quando finalmente atingimos uma certa liberdade de expressão religiosa e de outras formas também, vemos um problema novo. Qual é? Como muitos filósofos modernos questionam. Será que o ser humano está sabendo lidar
com essa nova liberdade? Sobra tempo. É bom ou ruim? Depende. Depende. Como eu falei sobre o prolongar da idade. Sobra tempo. Se eu não sei ocupar bem esse tempo, ele vira ruim. Ele vira um peso. Sobra dinheiro. Depende. Se a pessoa sabe o que fazer, é bom. Se não, aquilo é um peso. E assim por diante. Então vem Pesach e fala para nós uma grande lição, que a Nekude é o ponto da festa de Pesach. Liberdade não é férias. Eu vou deixar bem claro, porque se a gente não entender, interiorizar bem esse conceito, a gente perde toda a essência da liberdade. Liberdade não tem nada a ver com aquilo que a maioria sonhou, ou às vezes até sonha, férias totais e absolutas. Qualquer um aqui que já experimentou uma férias totais e absolutas, claro que é gostoso no começo, mas depois de um tempo vai virar monótono. Depois de um tempo vai dar quebra-pau na casa de praia. Depois de um tempo, não porque o ser humano não sabe lidar com liberdade, mas talvez porque isso não é liberdade. Talvez a verdadeira liberdade, ela não é uma libertação de qualquer forma de regras, ou disciplina, ou restrição, como muito se sonhou. E foi bom que se sonhou, porque hoje, e nas gerações passadas, nós começamos a perceber, graças à abundância material e até de informação, que isso não deixou as pessoas necessariamente mais felizes. Talvez o contrário. E aí vem o ponto da gente evoluir um passo a mais. Não é para ficar triste. Eu acho que tudo isso foi uma grande evolução para o mundo. Mas agora a gente está num momento crucial de perceber, como a Torá nos ensina, que a liberdade real ela é uma mistura de dois ingredientes, que é isso que eu quero tentar trazer um pouco na aula de hoje. Como eu sempre falo, por exemplo, quando a gente falou sobre felicidade. Felicidade não é a negação da tristeza. Uma pessoa que acha que felicidade é a negação da tristeza, ele vai fugir da tristeza. Consequentemente, ele vai fugir da realidade da sua vida, e às vezes até dos seus problemas, e uma hora aquilo vai aparecer. Uma felicidade que nega a tristeza, como eu falei na Kabbalah sobre esse assunto, é pura euforia, é oba-oba, como a gente fala. Qual é a verdadeira felicidade? Aquela que usa a tristeza, aquela que transforma a tristeza, aquele que cresce a partir da tristeza. A mesma coisa eu quero falar com liberdade. Liberdade não é negar, como muito se faz hoje, qualquer tipo de elo com o passado. Não, isso aqui é construção social da sociedade patriarcal. Vamos se desconectar disso tudo, e aí a gente vai ser bem moderno e bem liberal. E isso foi, na minha humilde opinião, o grande problema que veio com a emancipação. E tiveram várias vantagens, obviamente, com a emancipação da geração passada, para quem estudou um pouco isso. Mas tem muita gente que fez o equívoco de achar que ser liberal ou pensar de forma livre significa se desatar de qualquer forma de conexão. Deixa eu trazer um pequeno exemplo para a gente conseguir entender isso um pouco melhor. Imagina uma plantinha da árvore, verde, linda, maravilhosa, na floresta amazônica. Acho que é um ótimo exemplo. E ela fala, belo dia, eu quero ser livre. Eu quero ser livre. Eu não quero mais ficar presa nessa árvore milenar, que tem ideias antiquadas, que já existe aqui há milhares e centenas de anos. Não, eu quero ter minha vida própria, eu quero ser independente, eu quero ser uma planta livre. E depois de muito esforço e muitas campanhas e muitas passeatas, ela consegue, graças a Deus, se libertar do seu galho. No começo, ela vai ser muito feliz, sério, vai vir o vento e vai levar ela para um lado e para o outro, e ela vai dançar, e ela vai cantar, e ela vai se divertir, até que ela vai caindo, e ela vai cair no chão, e ela vai secar, ela vai ficar apodrecida, e ela vai morrer. Eu sei que é apenas uma parábola, mas o que acontece com toda a natureza? Se você perde
a tua raiz, se você perde a tua origem, a tua fonte, você perde a tua vida. Todo ser vivo precisa estar conectado com a sua fonte de vida. Eu não estou querendo fazer um papinho conservador, longe de mim, pois eu me considero um rabino moderno, mas eu estou querendo dizer que uma pessoa minimamente inteligente, ele precisa saber que o ser humano, como qualquer outra criatura, ele é uma mistura de passado, presente e futuro. E eu queria resumir isso, na verdade, em 2 ingredientes, bem simples, para facilitar a nossa vida, que é falar o seguinte: será que todos nós, o tempo todo, não somos uma mistura do velho e do novo? E aí eu vou começar a responder a pergunta do começo da aula. Por que Deus criou o mundo com o conceito de idades, com o conceito de eras, de conceito de passado e futuro? Por que que ele inventou isso? Por que que ele inventou o tempo? Por que que ele inventou as idades? Por que o ser humano não nasce com 20 anos e morre com 20 anos e faz o que ele precisa fazer e aprender? Porque talvez isso tiraria, não um detalhe da humanidade, talvez isso tiraria a nossa própria essência. E é isso que eu quero tentar pegar a essência. Se a gente não pegar a nekuda, que é a essência, a gente não pegou nada. A essência da aula de hoje, prestem bem atenção, isso mesmo, alguém falou aqui, ser conservador e progressista ao mesmo tempo. O que seria isso? Pode prestar atenção na tua vida, não precisa ir muito longe, me fala se você não experimenta isso na tua vida todos os dias. Por um lado, nós temos pensamentos arcaicos. O que significa pensamentos arcaicos? Por um lado, nós temos, alguém aqui falou, esse Rebbe é dos meus, adora filosofar tomando uma gelada. Gostei, essa é uma mistura. A gente pode tomar uma breja brasileira, fazer um lechaim medieval e falar da Torá, que é milenar. Não tem uma contradição. Depende de você perceber que você é sempre jovem e velho ao mesmo tempo. Lechaim, o velho e o novo se misturam em todos os aspectos da nossa vida. Não é uma questão política, não é uma questão econômica, não é uma questão filosófica. Pode perceber na tua vida. Eu vou tentar trazer um exemplo simples. Quando você vai tomar uma decisão no teu dia a dia, você lida sempre com 2 opções, pelo menos, com 2 maneiras de enxergar as coisas. Por um lado, nós temos o nosso lado conservador. Todo ser humano tem, mesmo quem nega. O que é o nosso lado conservador? O teu lado... aceitação. Que se aceitar, boa. Aceitar um pouco diferente. Isso já diria que seria mais cabeça aberta até. Mas eu diria até mais em coisas simples da vida. Por exemplo, cada um tem seus valores. O que é seus valores? Aquilo que ele aprendeu em casa. Pode ser a religião, pode ser a sua maneira antiga de pensar. Ela é muito importante, porque você só vai chegar em alguma coisa na vida se você acumular experiências, se você acumular informações, se você acumular aprendizados. Então uma pessoa que ela fala, eu nego o meu passado, como hoje eu estava lendo um artigo sobre essa nova geração, já tem vários nomes, millennials ou geração Z e etc. Alguns chamam de centennials. Mas essa nova geração, alguns estavam falando que não tem que mais ter aquele hashtag TBT. Eu já estava lendo um artigo no Estadão sobre isso. O que é TBT? Ah, Xará, não chegou na Bahia. TBT quer dizer, como se fala ali, Throwback Thursday. A pessoa vai lá e ela posta uma foto do passado. Tem alguns jovens mais modernos e falam, o que é isso? Você é um cara arcaico, você quer postar foto que você fez no verão passado? O verão passado já acabou. O verão passado não volta mais. Então tem pessoas que pegaram radicalmente essa linha de vamos pra frente Brasil e falam passado não existe. E posso falar, dentro dessa filosofia do mundo de hoje, eles têm razão. Se você acha que tudo que foi construído no passado é bobagem, agora uma pessoa, desculpa falar, minimamente inteligente, como alguns filósofos um pouco mais conservadores costumam dizer. Você sabe que, e eu não estou falando agora de religião, eu estou falando de lógica, tudo que foi feito até agora foi importante para nós estarmos aqui. Isso é história.
A importância do passado não é museu. A importância do passado não é viver no passado. A importância do passado é você entender que essa é a nossa história e a nossa única história. Então, se você quer se entender melhor, se você quer saber para onde você está indo, se você não quer cometer os erros do passado, se você quer evoluir, é fundamental que a planta não pode se desatar da árvore. É claro que uma planta, para continuar viva, ela precisa estar conectada com a sua raiz. Então, o que seria evolução? O que seria realmente ser uma pessoa moderna, liberal e evoluída, como se gosta de falar hoje em dia? Sou uma pessoa muito evoluída. Quero ficar com medo. Quando a gente fala que ele é muito evoluído, você já fica com medo, porque normalmente quem é alguma coisa não precisa ficar falando que ele é. Mas hoje está na moda falar que é evoluído. Então, se você é uma pessoa muito evoluída, você tem que saber que evolução só pode acontecer com uma mistura do velho e do novo. Por isso, quando a Torá quer falar que um peixe é kasher, só para dar um exemplo da Torá, existem 2 sinais. Nós estudamos isso na Torá. 2 sinais que fazem um peixe ser kasher. Ele precisa ter escamas e ele precisa ter nadadeiras ou barbatanas. Quais são esses 2 sinais? Explica ao Rebbe uma coisa incrível. Escamas, elas protegem o peixe, certo? Elas são como aquela armadura. As barbatanas, que são as nadadeiras, jogam o peixe para frente. O peixe, só é kasher com esses 2. Uma pessoa que ela está o tempo inteiro preocupada em nadar para frente, sem perder o seu passado. Em evoluir, sem perder a sua essência. Em avançar, sem perder a conexão com as suas raízes. E eu não estou fazendo isso como um discurso moralista ou religioso. Não, olha o que está acontecendo. O que adianta uma plantinha se soltar da árvore se ela morre logo depois? Eu estou falando de prazer, pessoal. Estou falando agora de felicidade. O que adianta uma pessoa se achar extremamente liberal se daqui 5 minutos o cara fala: estou confuso que eu não sei nem se eu vou para a direita ou para a esquerda? Por que será que você não sabe se você vai para a direita ou para a esquerda? Será que você não perdeu o relacionamento com algo que era importante para você? Pensa nisso. Isso é Pesach. A palavra Pesach em hebraico, Páscoa judaica, da onde vem a palavra Páscoa ou Pesach? Já pensaram nisso? Por que a festa judaica não é chamada a festa da libertação, a festa da liberdade? Não. Pesach quer dizer um pulo, um salto. Deus pulou as casas judaicas no Egito e salvou os seus primogênitos. Mas por que isso virou o nome da festa? Como funciona um pulo? Como funciona um salto? Só existe salto quando tem base. Quanto mais firme for a base, melhor vai ser o salto. Às vezes a gente cai um pouco para baixo e a gente pode saltar mais alto. Isso chama trampolim, melhor ainda, certo? Tem pessoas que às vezes caem na vida, mas você pode saltar mais alto. Vamos dar mais um exemplo do mundo moderno. Bungee jump, certo? Eu estava pensando hoje, por que uma pessoa, ela vai lá para a Austrália ou para a Nova Zelândia e ela fala: vou pular no bungee jump mais alto do mundo. E ele vai com firmeza total, e ele salta, ele grita do fundo das suas entranhas, ele sente que ele se libertou. Sabe por quê? Porque ele confia na corda. Ele confia que ele está bem preso. Olha que interessante, psicologicamente falando. Quanto mais você acredita que você está bem preso, mais você vai curtir o salto. Se você tiver um pouco de medo que talvez a corda não vai funcionar, o teu salto vai ser meia boca. Olha que interessante o psicológico. Então as pessoas pensam que quanto mais solto, mais liberal. Vem o Hassidismo e fala: não, quanto mais preso, mais liberal. Quanto mais preso, mais liberal. Quanto mais uma pessoa está atado às suas raízes, mais ele consegue se soltar. Quanto mais uma pessoa se conhece, quanto mais uma pessoa vai para dentro, mais ele consegue ir para fora. Quanto mais ele tem escamas, mais ele vai ter barbatanas. E com isso eu queria voltar agora com a nossa questão para a gente responder a minha opinião sobre a reforma da Previdência. Só para explicar, para quem não sabe, eu já vi que muita gente às vezes não sabe nem o que significa isso, mas como se fala todo dia no rádio, no jornal, na televisão. Todo país
ele é composto por dois tipos de população. A população ativa e a população inativa. Coisa simples, matemática. Tem pessoas que estão mais aptas para trabalhar, certo? E tem pessoas que por algum motivo não estão mais aptas para trabalhar. Pode ser por uma inaptidão, pode ser por alguma doença, Deus nos livre, mas a maioria dos casos é pela idade. A pessoa se aposentou. Como funciona no Brasil e em vários países? As pessoas que estão trabalhando, elas vão pagar o INSS, tem outros nomes diferentes, e esse imposto, digamos assim, ele vai para cobrir a vida do vovô, da vovó, do bisavô e assim por diante. Porém, existe um déficit. Normalmente existe um déficit. Esse déficit, quem que vai cobrir? Estou dando aula de economia, hein? Uma novidade, Rabino Dudu dando aula de economia. Quem vai cobrir esse déficit? O governo. Até aí tudo bem. O que acontece aqui no Brasil nos últimos anos, esse déficit está sendo de bilhões e bilhões e bilhões, e cada vez está aumentando. Então está se discutindo uma questão, uma das questões, tem outra, mas eu quero falar dessa hoje. A velhice. Se cada vez mais as pessoas estão vivendo mais, será que é correto as pessoas se aposentarem na mesma idade? Eu não quero responder essa pergunta para vocês, mas essa pergunta, na minha opinião, não é uma pergunta apenas material, ela é espiritual. E ela está acontecendo em vários países do mundo. Será que nós devemos continuar enxergando os velhinhos como apenas velhinhos fofinhos que têm que ficar sentados no sofá? Ou isso é uma sacanagem com o velhinho? Não sei se eu estou com medo que eu estou ficando velhinho, mas eu estou falando, é uma coisa que eu acho que eu sempre pensei e hoje eu queria falar. A Torá, ela preza muito a terceira idade. A Torá, ela fala, e assim sempre foi no judaísmo, que os jovens devem respeitar os mais velhos, e não como está acontecendo hoje em dia, que praticamente os velhos respeitam a tendência dos mais jovens. Antigamente o prazer do jovem, claro que ele sabia que ele tinha mais ânimo e mais energia e mais hormônios. Isso não é uma novidade do século 21, como alguns pensam. Sempre foi assim, desde Adão e Eva. Mas eles sabiam que o velhinho, que o vovô e a vovó, eles têm uma experiência muito inteligente para te dar. E por isso que a palavra zaken, em hebraico, que significa ancião ou idoso, diz o Talmud, é um acróstico de Ze Shekanah Chokhmah. É esse que adquiriu sabedoria. Todo ancião adquiriu sabedoria. Às vezes positiva, e às vezes não tão positiva, mas ele tem alguma coisa para te ensinar. Por isso, eu não sei se vocês sabem, uma das 613 mitzvot do judaísmo é se levantar perante uma pessoa mais velha. Alguém mais velho entrou, você se levanta. Isso é uma mitzvah da Torá. Não é simbólica, não é só por respeito, também é muito mais. É uma lição de vida. Quem tem a sabedoria, mesmo que pode ser que fala um pouco mais devagar, mesmo pode ser que não está tão por dentro das novas invenções, mas quem está aqui para te passar a sabedoria, esse elo das gerações. E com isso eu queria responder a pergunta. A Hashem não fez por acaso essa mistura de várias idades na vida. A Hashem não fez por acaso que a gente tenha a oportunidade cada vez mais de conviver com pessoas que estão passando por idades diferentes. Se a gente tiver um pouco mais de paciência, de enxergar o diferente, como a Shara falou, de respeitar o diferente de verdade, a gente vai entender que respeitar o diferente não é só o novo, só o que está inventando coisa, só o mais maluquinho, certo? Não, você saber respeitar aquele que viveu outras experiências que você não teve oportunidade de viver e talvez nunca terá, às vezes é lá que está o segredo da vida. Não apenas pela relação que acontece entre os jovens e os mais velhos, mas porque aquele mais velho está te conectando indiretamente com toda a história da humanidade. Porque aquele teu vovô também teve um vovô, que também teve um vovô, que também teve até Abrão e Sara, até Adão e Eva. Então, quando a gente pensa na magia que é a vida, e a gente consegue, não apenas de maneira utópica, e agora eu quero falar bem prático, como o Rebbe respondeu para o Bibi Netanyahu,
quando ele parabenizou ele pelo trabalho que ele havia feito pelo povo judeu, e o Rebbe falou, eu só estou começando. E não era piada. Cada um de nós, não importa a idade que você está agora na vida, você pode se olhar como um inativo ou você pode se olhar como um ativo. Você pode olhar que você já fez o que deveria ter feito na vida e já pode se aposentar. Isso seria uma coisa muito triste, porque Deus não concorda. Se Deus mantém uma pessoa viva, é porque Ele pode fazer algo inovador. Ele pode fazer algo que Ele não fez até agora. E isso não quer dizer, você está querendo dar mais trabalho, você está querendo dar... Não! Quem errou foi a pessoa que inventou que liberdade é férias. Quem errou foi a pessoa que inventou, e eu repito, desculpa a palavra, talvez foi a maior sacanagem que fizeram com a terceira idade, de falar para eles, você já fez bastante, agora você pode descansar. Ele não quer descansar, porque descansar dá depressão, porque descansar faz o cérebro ficar parado, porque descansar faz ele ficar em segundo plano, como a gente infelizmente vê tantos idosos com famílias tão grandes, mas abandonados às vezes em lar dos velhos e casa de repousos e etc. Não, obviamente, nada contra essas instituições, para deixar claro, são instituições importantíssimas, inclusive a gente tem isso dentro da nossa comunidade, em muitos casos ela é muito necessária, mas infelizmente a gente vê muitos casos de idosos abandonados porque eles não tiveram, muitas vezes, a conexão com as gerações mais jovens. Por outro lado, quando a gente sim consegue uma família saudável, isso eu vou deixar para a Cabala da família, que é uma base do judaísmo, que é outro problema que estamos tendo no mundo de hoje, mas quando uma pessoa ela consegue ter esse elo entre as ligações, entre as gerações, desculpe, e a gente consegue fazer esse mix, isso é ter cabeça aberta, certo? Cabeça aberta não é falar, eu só me entendo com pessoas que têm a mesma idade do que eu, porque eles são mais moderninhos igual eu. Isso é ter cabeça bem pequenininha, porque você não vê o tamanho do universo, você não vê o tamanho disso que se chama vida, para ter um mínimo de humildade perante pessoas que viveram mais do que você, e você obviamente não precisa concordar com tudo, mas pelo menos escutar, pelo menos respeitar e tentar misturar. E com isso eu quero finalizar a nossa aula de hoje. Talvez o grande ensinamento, um dos grandes ensinamentos que podemos pegar com o nosso querido Rebbe, que realmente foi ativo até o último segundo de vida. E com a festa de Pessach, é que a verdadeira liberdade, antes de fazer isso no mundo lá fora, faça dentro de você. Será que você já fez as pazes, e com essa mensagem eu quero terminar, entre a sua raiz e a sua plantinha? Será que você já fez as pazes entre o seu velho e o seu novo? Será que você já fez as pazes entre tudo aquilo que você é nesse momento e aquilo que você tem a oportunidade de fazer um segundo depois? Isso é o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma pessoa falar, cada segundo que eu passo, minha vida fica mais legal. Sabe por quê? Porque aquilo que é infinito, tem uma frase que eu gosto muito, que uma vez me saiu no meio de uma aula, que foi o seguinte: nós somos sempre aquilo que restou das infinitas possibilidades de um segundo atrás. Pensa bem, nós somos todos sobreviventes o tempo todo. Você é uma das infinitas opções que poderiam ter acontecido há um segundo atrás. Pode perceber, você podia estar em casa pensando, vou na aula do Rabino Dudu, não vou, você veio, já não tem mais a opção de não foi. Essa foi a história da tua vida. Então para de ficar vivendo no passado como um museu. Para de ficar olhando porque aí o passado fica chato. Claro que o passado fica chato se você olhar para ele como um museu. Você tem que olhar para o passado como a única opção válida, porque não existe sim na vida. Não existe uma pessoa ficar falando, mas se eu tivesse feito diferente e se Adão e Eva não tivessem pecado na fruta proibida, e talvez se Deus não tivesse feito o mundo, também não teria problema, certo? Mas como Deus resolveu fazer o mundo por algum motivo, e Adão e Eva comeram o fruto proibido, e tudo aconteceu, o único instante real que está na tua mão é agora. O que é o agora? É uma mistura do passado e do futuro. Olha que interessante olhar para a vida assim. Sabe o que é o presente? É uma mistura mágica entre o teu passado e teu futuro. Ele nem tem um tempo exato que você possa definir ele. Isso é você. Você está acima do tempo. Você é esse instante mágico que ele mistura o teu velho e o teu novo. O teu idoso e o teu jovem. É uma pessoa que ela consegue de verdade fazer as pazes.
entre esses dois lados, ele consegue talvez enxergar a vida de uma forma mais profunda, mas simultaneamente mais dinâmica, mais prática. Não existe chorar pelo copo derramado, era para ter derramado. Só existe agora, mas o agora ele é essa história que eu percorri até agora. E falando em palavras práticas, eu posso falar para mim, cada um pode falar para si mesmo. Eu, Dudu, preciso me perguntar, por que Hashem queria que na minha vida acontecesse tais e tais e tais coisas? Porque eu fiz certas escolhas na minha vida que me levaram até essa situação atual. E quando a pessoa ela faz uma análise da sua vida, ele tem que usar a vida o tempo inteiro como um trampolim. Isso é Pesach. É falar, talvez eu estou numa situação boa, very good, você pode subir melhor ainda. Eu estou numa situação ruim, trampolim, eu caí para poder subir mais alto. Mas não tem a mínima dúvida que a única coisa nova que eu posso fazer é sempre usar o velho para inovar. Uma pessoa que abandona o velho para inovar, e com isso eu termino, ele não está sendo moderno. Ele está sendo uma plantinha morta. Uma pessoa que usa o velho para inovar. Uma pessoa que não nega a tristeza, não nega a prisão, não nega as ligações do passado. Ao contrário, ele fala, como eu posso? Porque algum dia elas vão voltar. Você pode fingir que elas não existem, mas elas vão voltar. O pai, a mãe, não vou entrar agora no mundo freudiano, mas é a mesma coisa que a psicologia fala. Tudo que nos aconteceu é parte da nossa história. Se a gente conseguir usar isso de forma positiva, vai ser um trampolim. Se a gente ficar preso no passado, ou com raiva do passado, ou querendo se desatar do passado, se achando modernos por isso, infelizmente a gente está sendo mais museu do que qualquer coisa, porque a gente não está pensando fora da caixa. Então que a gente possa pensar fora da caixa de verdade, que é usar nossa experiência, usar os mais velhos, usar as experiências das pessoas que estão à nossa volta, respeitá-los em primeiro lugar e conseguir ter um bom relacionamento apesar das linguagens diferentes, apesar das culturas diferentes. Isso é respeitar as diferenças. E aí sim, conseguir usar toda essa gasolina para evoluir. Usar as nossas escamas para as nossas nadadeiras nadarem muito, muito mais para frente. Obrigado a todos. Hag Sameach, Lechaim, Lechaim. Obrigado pela presença de todos vocês. Boa noite.